Espírito Santo de Deus. Que assunto, que doutrina, que maravilha poder comunicar isso a vocês durante esse primeiro trimestre do ano de 2021. É o nosso Paracletos, o nosso Consolador, é aquele que não nos desampara, é o amigo fiel. Estamos aqui para mais uma aula, e desta vez a aula de número 2. A paz do Senhor, sou o pastor Emílio Enklein, e vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estamos com a lição de número 2, com o seguinte tema da lição, o título de nossa lição, melhor, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. De que forma ele atua, ele está presente, ele influencia mesmo, ele ajuda. Vamos aprender a respeito deste assunto. O texto áureo encontra-se em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui a gente já pode perceber como a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva e não apenas na igreja primitiva. Ao longo dos séculos e até milênios, o Espírito Santo tem sido um ajudador e tem estado presente para ajudar a igreja do Senhor a chegar até o final. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Não é porque não passa por lutas, não é porque não passa por tribulações, mas o crente tem a alegria em sua vida. O cristão é alegre. Por quê? Porque tem a presença de um ajudador, de alguém que não desampara. É o Espírito Santo de Deus. A nossa leitura bíblica em classe é importante que você que vai lecionar e está assistindo essa aula, você leia com os seus alunos, tá certo? Que está em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 16, do versículo 7 ao 13. O objetivo geral desta lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano da redenção. Existem os objetivos específicos, que é desenvolver, destacar e asseverar. Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E ele faz isso. E asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. É isto que veremos em nossa lição. Vamos introduzir então esse assunto, vamos entrar na introdução de nossa lição. E aqui ela tem uma introduçãozinha bem pequena, você pode juntar a introdução da lição com o seu argumento, com aquilo que você ouve aqui em outras aulas, e pode trazer um subsídio bem rico para a sua classe. Na aula passada, o assunto foi a pessoa do Espírito Santo em si, tratando de sua divindade, de sua personalidade, de seus atributos. Já a aula desta semana, a aula de hoje ou a aula do próximo domingo, nós estaremos diante de um assunto glorioso, maravilhoso, a atuação do Espírito Santo no plano divino, no plano da redenção. E é interessante que na caminhada para encontrar o noivo,
na caminhada da igreja para encontrar com Jesus, nós encontramos na Bíblia Sagrada e no Antigo Testamento uma tipologia belíssima, riquíssima em detalhes. Não vou trazer os detalhes dessa tipologia, mas é importante que você coloque isso. Você lembra de Abraão? Você lembra de Isaque, Eliezer e Rebeca? Podemos colocar aqui muito bem colocado. Abraão tipificando Deus, Isaque tipificando Cristo, Eliezer, o servo damasceno, o mais velho da casa de Abraão, tipificando o Espírito Santo. E Rebeca, a igreja. Observe bem que Abraão chama Eliezer e pede para que ele faça um juramento debaixo da coxa do patriarca. Esse juramento jamais poderia ser quebrado. E ele faz um juramento, diz para que ele jure que buscaria uma noiva para seu filho Isaque, e essa noiva tinha que ser pura, teria que ser virgem, e ela teria que ser da mesma parentela, olha só, e ela teria que ter outros requisitos. E Eliezer jura e vai. O que ele pega? Ele pega 10 camelos, coloca coisas de ouro ali, pertences de ouro, e vai buscar Rebeca. Os 10 camelos falando dos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, falando dessas verdades, e ele leva até Rebeca. Depois ele convida Rebeca para ir ao encontro de seu Senhor, e ela vem. E o Espírito Santo, ali representado em Eliezer, vem acompanhando Rebeca, a igreja, ao encontro de Isaque, que vem até um pedaço e aguarda ali a sua noiva. Que coisa tremenda isso. Essa é uma tipologia rica. Ela aconteceu lá no Gênesis, já apontando para a redenção. Eliezer acompanha Rebeca em todos os momentos. Talvez Rebeca está falando do sol forte do deserto, enquanto caminha ao encontro do noivo. Ela está dizendo que não é fácil, mas Eliezer está do lado, dizendo: vale a pena você prosseguir, seu noivo está lhe esperando. Assim faz o Espírito Santo. Ela está sendo acompanhada, a igreja está sendo acompanhada pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos levará ao encontro de Jesus, que não virá até a terra. Por quê? Porque o Isaque também não foi até lá na casa de Rebeca, ele veio até um pedaço. Assim Jesus virá nas nuvens e nós nos encontraremos com ele ali. É interessante isso. Com o passar dos anos, percebemos que a igreja é tentada a buscar outros meios e desprezar a operação e a dependência do Espírito Santo. Em muitos lugares isso já está acontecendo. É o Espírito quem nos dirige, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos renova, é Ele quem nos ensina a ir ao encontro do Senhor. Infelizmente, está acontecendo isso, mas não pode acontecer. Não pode, porque o Espírito Santo é quem inspira o pregador. Você já imaginou frequentarmos uma igreja diariamente ou semanalmente em que não há inspiração na pregação? Em que o pastor ou o pregador não tem nenhuma inspiração? O Espírito Santo é quem inspira, é quem capacita para a igreja para a obra de missões, é quem convence o pecador a aceitar Jesus, é quem consola o cristão no meio das lutas. Então você precisa entender que a presença do Espírito de Deus no meio da igreja é fundamental. Terminamos a nossa introdução e nós vamos então para o tópico de número 1. O tópico de número 1 vai falar o seguinte: o Espírito Santo como promessa. Interessante que essa promessa não era apenas para os apóstolos. Quando Pedro fala no livro de Atos, depois de ficar muito admirado com o que aconteceu na casa de Cornélio, ele diz: e esta promessa é para vós, vossos filhos, para os que estão perto e para os que estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. Observe isso.
não é uma promessa para um grupo apenas, é uma promessa para todos que aceitam a Jesus. Vamos lá então, a salvação é uma obra da Trindade e nós precisamos entender isso. Isso é importante. A expressão façamos o homem em Gênesis 1:26 mostra que o Espírito Santo já estava lá na formação do homem, estava lá já atuando no processo de resgate do ser humano. O subtópico de número 1 diz assim: uma promessa ou a promessa messiânica. Havia uma ansiedade muito grande no povo de Israel. Eles ansiavam pela salvação, embora não estavam reconhecendo Cristo como Messias, mas em relação à vinda do Messias, eles tinham uma ansiedade muito grande. Tanto que os discípulos fazem uma pergunta: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Debaixo de um jugo romano, debaixo de um sofrimento, eles estavam ansiosos, mas eles não estavam entendendo. Atos capítulo 1 e versículo 6 mostra que eles não estavam tendo a real compreensão a respeito do Messias. Eles não estavam. Entre a vinda do Messias e a promessa do Espírito Santo, observe bem, Jesus faz a promessa sobre a descida do Espírito Santo, mas na mente dos discípulos, na descida do Espírito Santo, a promessa se cumpriria de restauração. Desce o Espírito Santo e todos nós seremos restaurados, o reino será restaurado, Israel será. Por quê? Porque eles criam na profecia de Joel 2:28, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, ou lá em Joel, na verdade, é usado um artigo definido: derramarei o meu Espírito. Porém, quando Pedro está diante do que aconteceu no Pentecoste e está explicando para a multidão, Pedro não usa o artigo definido o meu Espírito. Pedro entende que ali é o início de uma restauração e ele está dizendo derramarei do. Ele usa uma preposição de, do meu Espírito sobre toda. Quando eu tiro o que é um artigo definido, eu estou tirando o que se fala de totalidade e coloco uma preposição do, que fala de parcialidade. Pedro entende que o Pentecoste é apenas o início do derramamento. E hoje nós ainda desfrutamos do derramamento do Espírito de Deus. Ezequiel fala também, no capítulo 37, e Isaías, no capítulo 48. É interessante a gente frisar isso. O subtópico de número 2, ele está trazendo o seguinte: na antiga aliança. Como foi a atuação do Espírito de Deus na antiga aliança? Ele atuou, ele esteve lá, ele fez parte da história? Com certeza. Na nova aliança, o Espírito Santo habita em todo cristão. Aqui, no nosso tempo, quando eu falo de nova aliança, é da igreja neotestamentária, da igreja do Novo Testamento. Somos moradas do Espírito de Deus. Isso é importante, mas isso não foi assim no Antigo Testamento. A atuação dele era restrita a pessoas vocacionadas. A atuação dele era restrita a pessoas escolhidas para uma obra específica, tais como Moisés. Moisés tinha. Bezaliel, quando foi cheio do Espírito de Deus, por momentos, por horas, para edificar o tabernáculo, para constituir, para moldar os utensílios do tabernáculo. Sobre Gideão, sobre Sansão, sobre Jefté, sobre os juízes, sobre Davi, reis e profetas. Foi uma atuação à parte, entendeu? Uma atuação individual, uma atuação esporádica. O subtópico 3 diz: a promessa do Consolador. E observe bem,
Aqui a nossa lição diz que a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá. Observe bem. Essa promessa já vinha sido feita, ou sendo feita, desde o Antigo Testamento. Sempre foi feita essa promessa. Israel não via muito isso. Todas as promessas messiânicas incluem também a promessa do Espírito de Deus. Quando se prometia o Messias, se prometia um Salvador, vinha também a promessa do Espírito Santo junto. A promessa do Consolador ainda está muito viva nos tempos atuais. Em nossos dias ele exerce uma função importante, não apenas de Consolador, mas de juiz. É o que pouco se fala, mas ele atua como um juiz. João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Ele inspira profetas. Sim, Pedro fala isso na sua segunda carta, no capítulo 1, do 19 ao 21. Manifesta dons espirituais na igreja, ele está presente, bem como está trabalhando também em nossas vidas, gerando em nós um caráter ou o caráter de Cristo através do fruto do Espírito. Que maravilha! Recapitulando rapidinho, o Espírito Santo, como promessa, é o primeiro tópico de nossa lição. E aí vem o subtópico, a promessa messiânica na antiga aliança e a promessa do Consolador. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. O Espírito Santo consola e ensina. Observe bem a função do Espírito Santo, como isso é importante. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho, o que Jesus ensinou e para testificar dele. Vamos continuar aqui. Se quisermos agir, se quisermos andar e realizar atividades que agradam a Deus, precisamos ter respaldo da palavra de Deus, nós precisamos seguir as instruções do bendito Espírito Santo. E este tópico vai abordar o Espírito Santo como o Consolador, o ensinador e o ajudador. Primeiro que nós vamos encontrar aqui, o Consolador, Paracletos. Vamos dividir esta palavra para, próximo de, ao lado de. Kaleo, que nós pronunciamos como kletos, chamar, convocar. O Espírito Santo tem esta função de chamar, de convocar para estar ao lado. Quando ele nos chama, ele quer-nos mais perto dele, dando o sentido de defensor, de advogado, alguém que se coloca ao lado de outro para dar assistência, para ajudar. Que maravilha! O dicionário Vine, ele interpreta o termo paracleto como alguém que está no tribunal para denotar uma assistência social, para expressar que está ali para ajudar, encarregado de orientar. Já o subtópico de número 2, ele fala que o Espírito Santo, além de consolador, ele é ensinador. Lembramos que na lição de número 1, nós tratamos do termo outro. Lembra? Outro, citado por Jesus em João 14,16, que no grego é alon. Alon quer dizer um da mesma espécie, um da mesma substância, diferente da expressão grega héteros, que é alguém de espécie ou de gênero diferente. Jesus não usa o termo héteros quando diz enviarei outro, senão ele estaria dizendo eu mandarei outro diferente de mim. Ele diz eu mandarei outro semelhante a mim, com o mesmo poder, com os mesmos atributos, com a mesma força, com a mesma divindade.
O Espírito Santo é alguém como Jesus. Entendeu? Logo entendemos que Jesus continua seu ministério de ensino entre nós através do seu Espírito, usando as pessoas, usando o ministério da igreja, confirmando suas palavras registradas em Mateus 28 e 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é para nós. E eis que eu estou convosco. Tem um que diz: estarei convosco, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estará através do seu Espírito, Ele mesmo. Então nós podemos dizer à igreja: Jesus está presente através do seu Espírito. Amém? Ele ensinou os filhos de Israel durante a peregrinação no deserto. Ele esteve presente lá. Neemias fala disso. Ele escreve e ele diz: e deste para nós, ele fala disso. E deste para nós, na caminhada do deserto, deste o teu bom espírito, para que ele pudesse ensinar o caminho. O teu maná não retirasse. Que coisa tremenda. O Espírito de Deus guiava o povo no deserto. Maravilha. Vamos então. Primeiro, ele é consolador. Segundo, ele é ensinador. Terceiro, do tópico 2, ele é ajudador. Aí vem novamente a expressão e a palavra paracletos, ajudador. Aqui o termo paracletos, ele aparece novamente como no ponto que já foi tratado, do Espírito Santo como advogado. Não vos deixarei órfão. Jesus não veio aqui e depois desprezou. E esta e outras expressões, Jesus nos deixa bem claro que nós não estaríamos só neste mundo. É maravilhoso saber que não fomos deixados ao léu, não fomos deixados soltos aqui sem nenhuma assistência. A presença do Espírito Santo no nosso meio é confirmada pela palavra de Deus e pelos testemunhos que ouvimos diariamente no meio da igreja, o que o Espírito Santo tem feito, como ele tem agido. Ele nos ajuda a interceder, ele nos ajuda a alcançar as promessas de Deus, ele nos ajuda a ser moldados para o caráter de Cristo, ele nos ajuda a permanecer no caminho para o céu, ele nos fortalece, ele leva a igreja a se encontrar com Jesus nos ares. É este o objetivo do Espírito Santo. É o papel dele, tá certo? Agora nós estamos indo para o último tópico de nossa lição. O último tópico de nossa lição fala o seguinte: o Espírito Santo, o tópico de número 3, Espírito Santo reprova e convence o mundo. Interessante, precisamos dissertar isso daqui, vamos trazer alguns detalhes para que você entenda. Ele convence do pecado, do juízo, da justiça. Ok? Então, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Interessante saber que é nessas duas ações que acontece o processo de conversão. O Espírito Santo reprova a conduta do homem e tem a função de convencê-lo a mudar de direção, operando assim a conversão. Outrora ia para o bar, jogar, beber. Como diz uma música por aí, beber, cair, levantar. Assim era a vida do homem sem Deus. Mas ao ouvir a palavra de Deus, esse homem foi convencido. Primeiro, o Espírito Santo reprova aquela ação. Depois ele convence o homem a mudar aquela ação. Se antes ele andava com uma garrafa de aguardente debaixo do braço, depois de convencido pelo Espírito Santo, ele anda com a fonte de água viva, a Bíblia Sagrada, para vir à igreja. Se antes ele ia para a prostituição, ou para um bar, ou para a jogatina, agora o rumo dele é a igreja.
E é isso que o Espírito Santo faz. Glórias a Deus por isso. Primeiro subtópico: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. O verbo convencer, que aparece em João 16:8, é quando, e que diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe bem, este verbo é conhecido como elechó ou elenchó, que quer dizer, aparece pelo menos 18 vezes no Novo Testamento grego, que significa repreender, admoestar, reprovar. A nossa lição vai citar o verbo persuadir, que realmente é a ideia de convencer, é de persuadir o mundo do pecado e da sua incredulidade. O título do nosso já vai dizendo vai dizendo assim, ó, ele cita tanto o verbo reprovar, como cita também o convencer. É pouco comum falar da função do Espírito Santo como um juiz que reprova ou que julga, mas isto é real. Ele faz isso. Apesar de ser pouco difundida na Bíblia, mas há alguns lampejos no Antigo Testamento, alguns reflexos da ação do Espírito Santo que remete a essa função, que vai nos fazer lembrar que o Espírito Santo atuou como juiz também, reprovando a ação das pessoas. Pois as palavras de Jesus não deixam dúvidas a respeito do papel do Espírito Santo como juiz. Quando ele vier, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o papel do Espírito Santo. Aí Jesus completa, olha só, do pecado porque eles não creem em mim. Isso leva o mundo a um estado de miséria espiritual. Não crer em Jesus, não crer no plano da salvação, leva a um estado espiritual. Então o Espírito Santo vem e convence o homem a reconhecer Jesus como Salvador. O segundo subtópico é a continuação do versículo, observe bem. E convencer, o Espírito Santo convence também não apenas do pecado, mas da justiça. E Jesus diz: convence da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Interessante isso. Vamos tentar dissertar isso. Não a justiça humana, mas a justiça impecável de Jesus, de Deus, justiça de Cristo. Ele, como luz do mundo, veio para iluminar, ele veio para trazer às claras o erro dos homens. Só que agora ele se ausenta, mas o Espírito Santo está fazendo esse papel. A justiça dele vem para um mundo de densas trevas e clareia, vai mostrando o erro dos homens. Aí é interessante, ele diz: indo para o Pai, eu não poderei mais ser visto, ninguém vai me ver mais. Então, a tarefa do Espírito Santo é de convencer aquilo que Jesus veio e clareou, aquilo que Jesus veio e mostrou ao mundo. Como é a justiça de Deus e como deve ser. Aí será e é o papel do Espírito Santo. Terceiro subtópico: convence também o mundo do juízo. Jesus completa o versículo. Por quê? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. É tremendo isso. Jesus está se referindo a Satanás, pois foi derrotado no Calvário. Pregadores e cantores que fazem referência a uma festa que existiu no inferno, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e diz que o inferno fez festa, não é verdade. Isso é uma heresia. Satanás quis matá-lo fora da cruz. Ele sabia que a cruz era o sacrifício perfeito de Jesus, que a cruz era o lugar onde a cédula da dívida humana seria cravada e seria pago, e Satanás queria que ele descesse até na última hora
Ele disse, usando a boca de pessoas: se você é filho de Deus, desça da cruz, salva-te a nós mesmos, e a ti mesmo e a nós. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque se ele descesse, talvez matariam ele fora da cruz. Mas ele não desceu. Isso é importante. Satanás estava sendo julgado na cruz do Calvário ali também, vencido ali. O pecado que estava sobre nós, e o Satanás estava sendo ali vencido, mas ele queria tirar Jesus da cruz. Tirou-nos a dívida. Aleluia por isso, glórias a Deus. Tínhamos uma dívida muito grande, mas ele pagou por nós. É interessante, tá certo? Aí está mais uma função do Espírito Santo: convencer o mundo de que o juízo de nossos pecados e o julgamento de Satanás já foi efetuado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Seu pecado já foi julgado. Você precisa simplesmente se entregar a Cristo. Isso é importante sabermos. Vamos concluir a nossa lição neste momento. A conclusão de nossa lição é assim, ó: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. É próprio dele. O Espírito Santo atua na igreja para guiar de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente age também no mundo no processo da salvação. Como é maravilhoso falar da obra do Espírito Santo de Deus. Ele é santo, por isso reprova o pecado. Ele é amigo, por isso nos quer ver bem. Ele é companheiro, por isso não nos abandona. O Espírito Santo atua, age na igreja para nos guiar, nos orientar e nos levar para mais perto de Deus. Deus abençoe você, foi um prazer estar. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever em nosso canal. E que Deus abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém.